Olá, galera, paz. E aí, tudo bem? Glória a Deus. Vamos refletir um pouco aqui na palavra do Senhor nesta manhã. Meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira aqui no Japão, 9h30 da manhã aí, ok? Vamos aí para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor aqui, uma meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Ele por mais uma noite de trabalho abençoada que tem nos dado. E agora vamos refletir um pouco sobre uma palavra, uma passagem da parte do Senhor aqui, né? Vou ler uma passagem aqui. No livro de Jonas, sim, no livro de Jonas, você ouviu bem. No livro de Jonas, no capítulo 1, você que tem a sua Bíblia aí, e quiser acompanhar, você que vai ver depois esse vídeo, que você possa estar aí pegando a sua Bíblia neste exato momento, abre aí o livro de Jonas, os profetas menores, vai lá para Obadias, antes de Miqueias, Malaquias, vem de lá para cá de Mateus, você acha mais fácil. Vem de Mateus para trás, Mateus, Miqueias, você vai achar Jonas facinho aí. Bem? Jonas no capítulo 1, eu quero refletir um pouco nesta manhã, aqui no Japão, com vocês sobre esta passagem que o Senhor desceu ao meu coração e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz assim, olha, verso 1, vou ler alguns versos aqui para a nossa melhor compreensão, tá? Veio a minha palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Verso 2, então Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, fugir para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para fugir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Vamos ler só até aqui, e vamos refletir um pouco. Estamos diante de uma passagem onde creio que você já ouviu ser pregado de várias maneiras. E Pai do Senhor Davi, Pai do Senhor Ziel, creio que você já ouviu ser pregado de várias maneiras. E eu quero hoje refletir com você. E eu quero colocar aqui, vamos colocar um título nesta palavra. E o título desta palavra será assim: de quem você está fugindo? De Deus ou dos homens? É o título da mensagem. De quem você está fugindo? De Deus ou dos homens? A Bíblia diz que Jonas, que o seu nome significa pomba, a Bíblia diz que Jonas ele era da cidade de Gat-Hefer, que ficava aproximadamente 3,2 km mais ou menos ao nordeste de Nazaré. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Jonas para que ele fosse levar uma palavra para a cidade de Nínive. uma palavra de juízo, uma palavra de sentença
mas ao mesmo tempo uma palavra de misericórdia. Porque entenda uma coisa, Deus ele não veio para destruir a humanidade, ele veio para salvá-la. Mas Deus ele deu a mim e a você uma coisa chamada livre-arbítrio. Até onde o nosso livre-arbítrio é bom para nós? Até onde o excesso de liberdade é bom para nós? Você pode até achar estranho, como pastor? Se a liberdade é algo perigoso? Sim. Deus chamou a Jonas para que fosse a uma cidade, a capital da Síria. Nínive na sua época era a capital da Síria. Tinha um poder bélico muito poderoso. Era um povo que estava crescendo. E Deus ele ordenou a Jonas que fosse profetizar contra Nínive, contra a capital da Síria. Que em sua época, em que um povo estava ressurgindo e que representava uma ameaça para Israel. Mas não obstante disso, a Bíblia diz que o mal, a maldade, tinha chegado diante de Deus. E Deus desce então com uma palavra de juízo. E eu precisava de alguém para que fosse pronunciar esta palavra de juízo para esta cidade. E Deus escolhe Jonas, um homem que depois o próprio Jesus vai citar em Mateus capítulo 12 e vai fazer uma referência à sua própria morte e ressurreição. O próprio Jesus fez uma referência sobre Jonas. E nós vemos que aqui ele dá uma ordem para Jonas, para que ele vá até Nínive e profetize contra ela. Mas o interessante é que nós só queremos falar aquilo que achamos que deve ser falado, e não aquilo que Deus manda nos falar. Quando Deus escolhe um profeta, ele não fala o que ele quer, ele fala o que recebe de Deus para transmitir. Ele é boca de Deus, ele é boca de Deus para transmitir a palavra genuína, na íntegra, como Deus quer que seja falado. Mas nós vemos que Jonas, ele, conhecedor de Deus e da misericórdia de Deus, Jonas sabia que se ele fosse a Nínive e pregasse uma palavra de juízo contra aquela cidade, certamente o povo seria impactado com uma palavra, e a palavra causaria temor e tremor. Pelo menos é o que nós esperamos, que quando a palavra de Deus seja pregada com graça, com unção, com óleo, com azeite, com ousadia no Espírito de Deus, ela tem que confrontar você e a mim. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar para nos tirar, muitas vezes, de uma zona de perigo ou de uma zona de conforto e nos trazer a realidade e nos colocar ao centro da vontade de Deus. E Deus precisava que Jonas fizesse isso, mas Jonas sabia que Deus era misericordioso. E quem sabe que se ele falasse aquela palavra, o povo poderia se arrepender e a sua palavra não se cumpriria. Aí a Bíblia diz que Jonas tenta fugir da presença de Deus. Aí é que eu falo para você da questão do livre-arbítrio. Deus não se entremete nele, ao mesmo tempo se entremete nele. Quando nós temos muita liberdade, às vezes extrapolamos com essa liberdade, não sabemos como usar esta liberdade. Queremos fazer as coisas da nossa maneira. Deus fala para nós entrarmos para a esquerda, nós vamos para a direita. Deus fala para nós irmos para frente, nós regressamos para trás. Deus fala para nós para fazermos alguma coisa, nós sempre questionamos.
Nunca obedecemos a voz de Deus na íntegra sem questioná-lo. Sim, Senhor, vou fazer. Não, sempre tem um porquê, para quê? Ah, Senhor. E Jonas, ele tenta fugir diante da presença de Deus, como se isso fosse possível. Alguém em sã consciência ter a petulância de achar que vai conseguir fugir da presença daquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Mas ele tenta e se acovarda diante da missão que lhe é confiada. Eu abro um parênteses para dizer para você hoje aqui, que muitos crentes hoje, muitos pregadores hoje, muitos que estão se levantando hoje, estão pregando somente aquilo que afaga os corações, apenas aquela palavra que dá ibope para as pessoas, mas não se ouve mais pregar sobre juízo de Deus, não se ouve mais pregar sobre a mão de Deus pesar, no sentido de julgar alguma coisa, porque Deus é amor sim, mas Deus é fogo consumidor. E muitas vezes nós queremos pregar somente aquela palavra que vai nos colocar na mídia, que vai nos colocar nos holofotes, mensagens de exortação, mensagens de correção, mensagens que incomoda, porque quando nós estamos pregando a palavra de Deus e a pessoa está errada, está errando, está continuamente errando, aquela palavra incomoda ele. Você pode prestar atenção, enquanto nós estamos na igreja cantando, louvando, você não vê as pessoas se locomovendo dentro do salão da igreja. Você não vê as pessoas envolvidas, mexendo em celular, respondendo e-mail. Você não vê quando está louvando, quando está cantando. Mas quando o pastor, quando o pregador, quando o ministro pega o microfone e quando o pastor olha, irmão, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, parece que dá um comichão. Sabe o que é comichão? Comichão é coceira. Dá um comichão nas pessoas e elas começam a ficar inquietas. E é um tal de pegar no celular e de conversar com o irmão do lado e de ir para o banheiro. Se for mulher, então, porque mulher quando vai para o banheiro sempre leva alguém a mais, né? Nunca vai sozinha, é um negócio assim de louco. Mas isso, vamos voltar para cá. Mas dá um comichão, dá uma inquietação. E quando começa a pregar a palavra, o diabo dá um jeito de fazer com que a pessoa fique desatenta, que a pessoa não preste atenção, porque a palavra está indo de encontro com ela, está indo em choque com ela. Eu sou de um tempo em que quando o pastor pregava a palavra de Deus, causava em nós temor e tremor, e nós ficávamos com os olhos fixos naquele que estava ministrando a palavra de Deus, em temor, em reverência à palavra do Senhor, e nós víamos Deus falar dentro da igreja. Jonas agora resolve o quê? Fugir, para não ir para Nínive, transmitir a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que ele desce. Olha só, olha, quando nós estamos saindo da direção de Deus, o que acontece? Começamos a degringolar. O que é isso, pastor? Degringolar é você começar a ter uma decadência, você começar a cair. Quando você se afasta da presença de Deus, a tendência é só você descer. Diz que ele foge da presença de Deus, ele acha um barco que vai para outro lugar, vai lá para o lado da Espanha, e ele compra a passagem, e ele continua descendo, e agora desce para o porão, e vai dormir, vai ficar quieto, escondido, e não fala para ninguém que é crente, não fala para ninguém que é um servo de Deus, não, fica lá amuado, escondido, acovardado, não quer falar, não quer pregar. E a Bíblia diz que Jonas fica ali quietinho, e o navio entra mar adentro. Os seus marinheiros, homens experientes, que estavam acostumados já a navegar por horas, por noites, dias, no mar calmo como no mar bravio, mas agora quando o barco entra no mar, a Bíblia diz que Deus, o Senhor manda que as águas comecem a se agitar. Olha o verso 4. Mas o Senhor mandou
ao mar um grande vento, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava quase a quebrar-se. Então Deus agora manda um vento no mar, e o mar que estava calmo, a embarcação que estava calma, agora começa a ser agitada, começa agora a ser golpeada pelas ondas que batem no casco do mar. E os marinheiros começam a ficar preocupados, porque não era algo comum, era comum ventar, mas não daquele jeito. Alguma coisa fora do normal estava acontecendo. E os marinheiros fenícios estavam ali aterrorizados, porque estava aumentando. As ondas estavam aumentando, o mar estava ficando mais bravo. E eles não entendiam o motivo daquilo. Estamos falando de homens experientes, mas eles estavam carregando dentro do navio um passageiro que não pertencia à embarcação, que não poderia estar na embarcação, que não fazia parte da embarcação. Era um passageiro que fora convidado por ele próprio. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E quando eles começam ali ao mar se embravecer, eles começam a tentar achar uma resposta do porquê que está daquele jeito. E tem uma ideia de tentar descobrir o que está acontecendo. E eles começam a clamar ao seu Deus. Era um povo politeísta, ou seja, que adorava vários deuses. E começaram a clamar os seus deuses, pedindo socorro, pedindo ajuda. E não entendiam o que estava acontecendo. E começam a orar, começam a clamar da sua maneira. A Bíblia diz que então eles temeram, os marinheiros, e clamavam. Eles começam agora a pegar aquilo que estava dentro do barco, toda a sua fazenda, todos os pertences, os utensílios que estavam dentro do barco, e eles começam a jogar para tentar aliviar, para ver se acalmava a embarcação, mas nada adiantava, porque o problema não era os bens materiais que estavam dentro do barco, o problema era o passageiro que não fora convidado para estar ali, que não podia estar ali. Há situações em que muitas vezes Deus permite você e a mim de passarmos pelos vendavais. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, certamente você vai passar por ele, porque o Senhor estará contigo. Mas mesmo assim, você ainda passará pelos vendavais. A Bíblia diz que eles começam a jogar os bens, mas mesmo assim não adiantavam. Verso 6 diz assim: e o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens? Porque descobriram que Jonas estava dormindo. Descobrem que Jonas estava dormindo, e eles começam a questionar. Ele diz, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte. Lancemos sorte. Jonas achou que ninguém ia encontrar ele, que ninguém ia o achar. E os marinheiros agora, em Israel havia até mesmo costume, na história sacerdotal havia o Turim e o Mim, aquelas 6 pedras que havia no peitoral, as 8 pedras que havia no peitoral do sacerdote, e era o costume de lançar sorte como se fosse um dado. E fizeram isso e lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E quando a sorte cai sobre Jonas, e eles vão questionar a Jonas, e disseram: olha, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Agora Jonas tinha que dar explicação, porque a sorte caiu sobre ele. E ele disse assim: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua?
De onde vens? Qual a tua terra? De que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas agora explica para os marinheiros que o motivo da embarcação está quase indo a pique é por sua culpa. Jonas agora é obrigado a confessar que o motivo da embarcação está quase naufragando é por conta dele, porque ele está fugindo da presença de Deus, ele está fugindo de ir levar uma palavra que aos seus olhos era uma palavra que o povo não merecia. O juízo de Jonas, a concepção de juízo de Jonas era que o povo de Nínive, por ser um povo carrasco, por ser um povo bravo, vamos colocar assim, por ser um povo que tinha uma fama de violento, não merecia a misericórdia de Deus. Era a ótica humana. E nós não fazemos assim muitas vezes? Nós somos seletivos com aqueles que achamos que devem ser evangelizados, com aqueles que achamos que devem ouvir a palavra de Deus. Escolhemos muitas vezes para quem nós vamos nos dirigir, para quem nós vamos pregar uma palavra, sendo que fomos chamados para pregar a palavra de Deus a todos de igual modo, sem distinção de posição ou classe social, sem distinção. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus, a palavra do arrependimento, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que restitui, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que levanta. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E eu vou caminhar para o final desta palavra, desta meditação, desta reflexão, dizendo para você que quando Jonas, ele fala para os homens o que eles deveriam fazer com ele. Jonas, além de falar que a culpa era dele, Jonas fala para os homens: olha, vocês precisam me lançar ao mar. Só assim o mar se aquietará. Só assim as águas vão baixar. Porque enquanto eu estiver aqui na embarcação, Deus vai continuar assoprando o vento a ponto da embarcação afundar. A Bíblia diz que os homens, com temor e tremor da mão de Deus, lançam Jonas ao mar. E quando lançam Jonas ao mar, instantaneamente as águas se acalmam, a tempestade para e o barco começa a correr normal por cima das águas, como se nada tivesse acontecido. E diz a Bíblia que quando lançaram Jonas ao mar, a fúria do mar para. E naquele instante o Senhor, que é Deus misericordioso e que não leva em consideração a nossa ignorância, a nossa rebeldia, e que é misericordioso, Deus prepara um grande peixe, diz a Bíblia, em algumas traduções, uma baleia. Deus prepara um grande peixe que engole a Jonas. Ali nós vemos a misericórdia do Senhor. Porque se Jonas cai diretamente na água, certamente ele morreria afogado. Mas como a palavra de Deus teria que ser pregada e teria que ser pela boca de Jonas, Deus prepara um grande peixe e Jonas fica 3 dias dentro do ventre daquele peixe, até ser lançado na praia, até Jonas ter de ir levar a palavra de Deus a Nínive. Eu quero encurtar para você dizendo, quando Jonas chega em Nínive, uma cidade que demorava 3 dias para percorrer, 120 mil pessoas, mais ou menos,
E se for calcular, segundo historiadores, aí as crianças, dá mais de 500 mil de pessoas naquela cidade naquele tempo. E uma única mensagem mudaria a história daquela cidade. Uma única mensagem. Eu fiz uma pergunta para você no começo. De quem você está fugindo? Dos homens ou de Deus? Quem está te amedrontando? Os homens ou Deus? Obedecer a Deus é melhor do que aos homens. Não estou dizendo que você não tem que obedecer aos homens, mas obedecer a Deus é melhor do que aos homens. Porque ao homem você pode estar sendo constrangido, e por simplesmente estar sendo constrangido deixar de fazer alguma coisa, se amedrontar, ter medo de consequências da reação. Quando Jonas chega ali na cidade e ele prega a palavra que Deus havia dado a ele, a Bíblia diz que um temor cai sobre aquela cidade e uma única mensagem é ecoada em toda a cidade de Nínive. Uma única mensagem, um único sermão na direção de Deus fez com que o governador daquela cidade conclamasse um jejum para que todo mundo, até animais, agora jejuasse, clamasse, pedisse misericórdia ao Deus do céu, a Yahvé, para que a sentença não se cumprisse, mas que ele tivesse misericórdia e revogasse a sentença de juízo. Diz a Bíblia que Deus revogou a sentença de juízo porque viu arrependimento no coração do povo. E Deus poupou a cidade de Nínive porque viu no coração deles arrependimento. Eu quero terminar aqui dizendo para você, não vou contar toda a história aqui, essa não é a intenção, é apenas uma reflexão. E nem tampouco vou me aprofundar mais nesta palavra. Mas quero dizer para você, do que você está fugindo? Do que você tem fugido? Por que você tem parado de fazer as coisas para Deus? O que tem te impelido de você fazer as coisas para o Senhor? Pense nisso. Eu deixo para você esta pergunta no ar. Por que você parou de fazer aquilo que você fazia? Por que você está fugindo da vontade de Deus? Achou que ter dom ou ter dons espirituais era algo fácil? As pessoas querem dons hoje para se mostrar melhor do que outros dentro de uma igreja. Mas não foi para isso que Deus deu dom ao seu povo. Foi para ganhar almas para o seu reino. Para que o nome dele seja engrandecido através da minha e da sua vida. Eu quero orar por você agora. É uma reflexão. É uma reflexão. Esse texto ele é profundo. Há muitos ensinamentos aqui. Mas eu quero ficar somente aqui, raso. Numa meditação rasa. Nesta manhã. Mas que você possa parar de fugir. Faça aquilo para qual você foi chamado. Pregue a palavra de Deus. Cante, louve, adore. Exerça o seu ministério. Exerça o seu chamado. Faça aquilo para qual o Senhor te designou. Sem olhar se A ou B estão gostando. Porque nem sempre o que eu faço, o que você faz, como pregamos ou como deixamos de pregar, vai agradar todo mundo. Sempre alguém se incomodará com o seu jeito, com a sua maneira. Mas não importa. Obedeça ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. E Ele se encarregará do resto. Não queira passar pelo processo de Jonas. Não vou entrar nem na questão, depois do retorno dele, debaixo da boboeira. Não vou entrar, vou parar por aqui. Mas quero deixar para você esta pergunta no ar.
De quem você está fugindo? De Deus ou dos homens? Fique com essa pergunta dentro deste texto. Eu não sei para onde você está fugindo ou de quem você está fugindo. As pessoas acham que fugir de um lugar, a prova vai acabar. Se engana. Ela não vai acabar. Ela vai continuar. Até você passar por ela. Não fuja. Não se atemorize. Não se deixe intimidar por ninguém. Não se deixe intimidar por ninguém. Mas seja ousado. Tenha ousadia para cantar, para pregar, para ministrar. Se Deus mandar você colocar a mão sobre a cabeça de alguém, coloque. Se Deus mandar você ministrar, ministre. Se Deus mandar você profetizar, profetize. Se Deus mandar você entregar uma mensagem dentro do ônibus, entregue. Dentro do metrô, entregue. Não importa, obedeça a voz de Deus. Cumpra a tua chamada. E você vai ver que o Senhor vai cumprir as suas promessas na sua vida. Se você desiste, você retém as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E cuidado, porque com a sua fuga, você pode prejudicar outras pessoas. Às vezes estamos no lugar errado. E Deus dá um jeito de criar uma situação, de uma guerra, de um constrangimento, de um vento, de uma tempestade, para te tirar daquele lugar. Porque senão você não sai de lá. Muitas vezes Deus usa desta maneira para te tirar, porque Ele quer você em outro lugar. E que se não for desta maneira, você não entende e não sai da onde você está. E quando você não sai da onde você está, para estar no centro da vontade de Deus, você fica sofrendo. Você fica passando angústia. Oi, amor, tudo bem? Você fica passando angústia. Pai, Sueto. Você fica passando angústia, passando sofrimento, porque está fora da vontade de Deus. E melhor é estar sozinho, mas com Deus, do que com uma multidão e sem Deus. Lembra de João Batista? A Bíblia diz assim: voz do que clama do deserto. Sabe onde é que João começou o ministério dele? No deserto. Não tinha ninguém. Os membros de João era a areia e o sol causticante e o frio à noite. Ninguém estava vendo João pregar. Começou sozinho. Não se tornou o que se tornou depois, do dia para a noite. Não, houve um processo. Mas ele não fugiu da vontade de Deus. Ele não correu da vontade de Deus. A pior coisa que podemos fazer é pegar um navio sentido oposto à vontade de Deus. Jonas tentou ir para a Espanha, lá para o caminho da Espanha. E Deus falou: você vai ter que voltar, mesmo contra a sua vontade. Eu me recordo que quando foi para mim voltar para a igreja, depois de 18 anos afastado, eu falava que não voltava mais. Eu falava para minha mãe: mas nem a pau eu volto para a igreja mais. Não quero saber de igreja. Não quero, é tudo um povo hipócrita, mentiroso. A cambada de pastor mentiroso. Revoltado. Mas quando chegou o tempo, a época, quando eu atingi meus 18 anos, saindo do exército, Deus joga a linha com um anzol na ponta e começa a rodar o molinete. E eu tive que vir. E não foi dando risada. Não queira vir para o centro da vontade de Deus da pior maneira. Mas venha. Volte para o centro da vontade de Deus
Às vezes eu olho alguns irmãos que a gente conhece, que estava assim, ó, sabe, no auge, pregando, cantando, ensinando. Nossa, estava uma bênção. Estava assim, ó, ascendente, sim, ascendente. Na igreja, animado. Negócio tremendo, fervoroso, falando em língua estranha, cheio do reteté de Deus. Mas aí, ouviu uma palavra de alguém, paz, irônio, glória. Aí ouviu uma palavra de alguém olhou de cara feia para ele. Porque hoje está assim, hoje se você não cumprimenta o irmão na igreja, amanhã ele desvia. Se você não saúda o irmão, às vezes não é porque você não viu, ou sei lá, você está passando alguma coisa, não cumprimentou, o cabajé não vem mais para a igreja, já desvia. É os crentes Nutella, sabe? O que tem de crente frouxo hoje é um negócio de louco. Crente que não aguenta a doutrina, crente que não aguenta uma palavra mais forte. Você pensa que é todo mundo que vai ficar me ouvindo aqui, ouvindo essa mensagem? É ruim, hein? Vai nada, o camarada vem, entra aqui no vídeo, vê o teor da mensagem, ó, vaza. Sabe por quê? Porque eu não estou profetizando um carro para ninguém. Eu não estou dando um chave para ninguém. Eis meu servo, olha aí, Deus vai te mandar para as Ilhas Caimã, vai para Miami, tu vai lá para Califórnia. Não, se Deus me mandar falar para você isso, eu vou falar. Mas por enquanto não, queridão. Por enquanto volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus, volta. Aleluia. Vai para Ninive, vai pregar a palavra de Deus. Enquanto você não for pregar a palavra de Deus para Ninive, Jeová não vai te deixar quieto. Tu tem que voltar para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Pregue a palavra de Deus. Doa quem doer. Você pensa que é todo mundo que gosta de me ouvir pregar? Não é não, queridão. Não é não. Querem palavras que massageiam o ego, que faça carinho, que enriqueça a teologia da prosperidade. Não sou contra nada disso, mas eu quero ver alma se render aos pés do Senhor, vidas se transformarem. Amanhã você poder consagrar uma pessoa e o cara tá cheio de Deus. Amanhã você consagrar uma irmã e a mulher tá cheia de Deus, aguentar apanhar. Hoje a gente vê um monte de gente aí que não aguenta. A primeira prova que vem já esmurece, encolhe, sabe por quê? Não passou pela escola de Jeová, queimou etapas. Quando você queima etapas do seu ministério, você está deixando de aprender. Quando você queima etapa, você está deixando de ser fortalecido. Eu tinha um pastor chamado Petrúcio, os irmãos de Pariquera vão lembrar dele. Pensa num pastor ruim. Espero que ele não veja esse vídeo. Pensa num caba ruim. Rapaz, ele só faltava limpar o sapato das minhas costas. E eu ficava calado. Deus falava para mim assim, não fala nada. Não fala nada. Paz, Cláudia, não fala nada. Só ouve e aprende. E é o que eu fazia. Eu chegava na casa da minha mãe e falava, mãe, ora por mim que eu estou quase ficando na carne com o Petrúcio. Mas aí minha mãe descia chibato. Não, rapaz. Coloquei foi filho homem no mundo. Não responde nada não. Vai orar. Vai jejuar. Vai se socar na montanha e você faz. E eu voltava pianinho. Voltava para a igreja. E depois que passou tudo, ele me levou para ser consagrado a pastor. E lá um belo dia, depois de acho que 6, 7 anos, já estava pastoreando em outra cidade. Eu encontro ele em uma reunião de pastores e ele me chama. Ele diz, Laílson, vem aqui. E vem me abraçar. Quando ele me abraçou, ele disse para mim assim, rapaz, tu é crente. Falei, por que, pastor? Porque eu pensei que eu ia te matar. Aleluia.
Falei, por quê, pastor? Porque o que Deus mandou fazer com você, Ele nunca me mandou fazer com ninguém. Mas Ele me mandou fazer porque Ele falou que você aguentava. Mas só eu sei o quanto eu chorei sozinho. Só eu sei o quanto eu fiquei na montanha sozinho. Mas passei pela etapa, não queimei fase. Quando fui assumir igreja, eu fui entender que ele não foi um pastor ruim, que ele estava me ensinando. Aí eu fui compreender que eu estava sendo discipulado pelo anjo do Senhor. Então, queridão, amadureça, cresça, se estruture, crie fortaleza em você. E sabe como você vai criar? Como é que eu crio isso, pastor? Calma, Deus vai criar por você. Como? Batendo em você, passando pela prova, passando pelo processo, passando pelo moinho. Igreja, não é só momento de riso, não. Tem dia que eu estou pregando para você, mas eu estou chorando. Tem dia que eu estou... Tem dia que eu estou pregando um abraço para você, e eu que estou precisando de um abraço. Caravachoula que a mão decai. Tem dia que eu quero um colo, mas eu não tenho. E eu ofereço o meu para você. Ah, pastor, isso é hipocrisia. Não, isso é profecia. É porque eu estou profetizando que as coisas vão mudar na sua vida. Que Deus vai te fortalecer. Que Deus vai te tirar de dentro do calabouço. Que Deus vai te tirar de dentro do porão do navio. E vai te colocar na proa. E vai te levar a outros mares para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você vai alçar voos altos. E o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Deus te chamou para vencer. Entenda isso. Você não é Jonas. Você é profeta. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Não se deixe vencer pela circunstância, mas vença as circunstâncias. Profetiza sobre a sua vida. Olhe para você no espelho e diz assim: homem, levanta a cabeça. Mulher, levanta a cabeça. Deus tem mais do que os seus olhos podem ver. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto Deus aqui no meu escritório aqui. Eu sinto Deus aqui, aleluia. Sinto a presença do Altíssimo aqui dizendo para você: ei, eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história. Eu vou virar o barco. Eu vou virar o barco, aleluia. Você vai voltar ao centro da minha vontade. Aleluia. Quem sabe, aleluia, o pastor da tua igreja não te vê. Mas quando eu falo não te vê como você tem que ser enxergado. Não é olhar para a ovelha com a finalidade de ter interesse nela, mas é olhar para a ovelha com o interesse de cuidar da alma dela. Aleluia. De quem você está fugindo? De Deus ou dos homens? É a palavra que eu trago para você nesta manhã aqui no Japão. De quem você está fugindo? Jonas estava fugindo de Deus, porque ia pregar aos homens, e a palavra que estava dentro da boca dele, que seria inspiração do céu, era uma palavra que causaria misericórdia para aquela nação, para aquela cidade. Imagine, uma única palavra, uma única pregação salvou uma cidade inteira. Segundo historiadores, mais de 500 mil de pessoas naquela época. A Bíblia fala 120 mil, mas os historiadores falam, contando as crianças, mais de 500 mil de pessoas com uma única palavra. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que a palavra dita a seu tempo é como maçã em salva de prata. É aquela palavra que você pode falar meia dúzia de palavras. Pastor, mas eu sou tímido. Não se preocupe com isso. Você não precisa ser retardado como eu, doido como eu. Não, não. Cada um tem a sua chamada. Eu tento pregar calminho, tranquilão, relax, como alguns pastores. Eu tento, mas não consigo. Alguma coisa esquenta dentro de mim e eu tenho que gritar, que berrar. Às vezes a Cíntia fala, amor, calma, você está fazendo uma live, você não está na igreja. Mas vai entender um negócio desse? Eu gosto de poder, oi filha.
Eu gosto de poder, gosto da presença de Deus, de sentir e dar lugar à presença do Senhor. De quem você está fugindo? Dos homens ou de Deus? Reflita sobre isso. Volte a fazer a vontade de Deus. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã aqui no Japão. Volte a fazer a vontade de Deus. Ou está esperando um peixe te pegar? Está esperando um peixe te pegar? Quer que eu traduza para você o peixe? Um hospital, uma cama, uma enfermidade, uma doença, ficar inválido. Credo, pastor, está profetizando miséria na minha vida? Não, estou te pregando Bíblia. Estou te pregando Bíblia. Meu Deus não mudou. Meu Deus não mudou. Quando Deus escolheu a Saulo de Tarso, até se tornar Paulo, lá no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele cai e levanta cego, o cara já vai orar. Ele vai para a casa de Simão, já estava lá orando no manto. Ele levantou cego no manto. Aí Deus fala com Ananias lá do outro lado da cidade. Ó, levanta. Levanta e vai até a casa de um cidadão chamado Simão. E tem um homem lá por nome Saulo. Ananias disse, o quê? Conheço. Matador de crente. Matador de crente, não vou lá pregar para ele não. Não vou lá orar por ele não. Ananias fala os defeitos de Saulo para Deus. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse quem era Saulo. Conjecturo eu. Deus fala para Ananias, não se intromete não. Só obedece. Só obedece, não se intromete não. Você não está me contando nenhuma novidade. Só levanta e vai. Só levanta e vai. Ananias levanta e vai orar. Vai lá. Pega o seu jumento e vai até a casa onde estava Saulo. Quando chega lá e põe a mão. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele assim, ó. Vai. Porque para você, aos seus olhos, ele não vale nada. Aos seus olhos, ele não é ninguém. Aos seus olhos, ele não tem capacidade. Aos seus olhos, ele é inútil. Mas Ananias, eu não vejo como você vê. Você vê agora. Eu vejo como ele será. Essa é a visão de Deus. A visão do homem é limitada. A de Deus é ilimitada. E Deus fala para Ananias assim, olha, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Uma reconversa. A tua função e a minha é fazer a vontade de Deus. Não é questionar. Não é questionar. Eu já tive que ir em lugares onde pessoas me maltrataram. Onde pessoas me julgaram. Eu já tive que ir lá levar uma palavra, porque a pessoa ficou acamada, ficou enferma. E eu pegar minha esposa e a gente ir lá orar. E alguém fala, você vai mesmo? Eu falei, vou. Paz, pastor Wagner. Você vai? Vou. E quando eu cheguei na casa do abençoado, da abençoada, arregalaram os olhos desse tamanho assim, e disseram, pastor Laílson, o senhor aqui em casa? Oh, Jesus! E aí começou a chorar. E eu comecei a rir. Eu falei, filha, chora não. Chora não. Vim trazer uma bênção do Pai para você. Ela, sério? Eu estava orando em casa, o Pai falou para mim vir aqui. E quem sou eu para não ter sensibilidade de ouvir a voz de papai e não obedecer? Quem sou eu? Um caco entre os cacos. Eu não mando, eu obedeço quem manda. E há um adágio popular brasileiro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como eu ainda tenho, só não tenho cabelo, mas ainda tenho juízo, eu ouço a voz do meu Deus e procuro, tento, com todas as minhas falhas, obedecê-lo. E cheguei na casa e fomos orar. E o Senhor restabeleceu aquela família, levantou. E um tempo depois, tive com eles. Vem em casa aqui. Foram me pedir perdão. Eu falei, não precisa. Relaxa. Relaxa. A Bíblia diz que quem
Quem guarda a ira é tolo. É tolo, sim. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Porque a melhor coisa é você liberar perdão. Libere perdão. Enquanto você não liberar perdão para a pessoa e para você, você fica sofrendo. Não deixe o inimigo ficar atacando a sua mente com setas. Cuidado. Ele é especialista nisso. Em pegar aquilo que aconteceu e ficar todo dia na sua mente. É o que ele fazia com Davi. Davi disse assim, Senhor, o meu pecado está todo dia diante de mim. Purifica-me com ensopo. Lava-me e ficarei puro. Mas Davi fazia uma oração que eu amo. Davi dizia assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito, mas volta a dar-me alegria da tua salvação. Oh, aleluia. Bom é quando você levanta a mão para o céu na sua casa, no banheiro da fábrica, ou onde você estiver, ou de joelho dobrado, ou dentro do carro, e quando você começa a conversar com Ele, aleluia, e Ele te visita, e a lágrima vem quente no seu rosto, você sente a presença do Altíssimo, e Ele dizendo, ei, estou aqui, ei, o processo está doído, mas eu estou aqui. Ei, a luta está fazendo você chorar, mas eu estou aqui. Ei, estou aqui, não te deixei não. Jesus disse assim, olha, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Lembra de Misael, Azarias e Ananias? Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos? Me veio agora a mente. Nabucodonosor perguntou para eles assim, olha, é de propósito que você não se prostra diante da imagem de escultura que eu fiz? Aí um deles responde assim, ô rei, ei, linguajar mais jovial, ô vacilão, olha para cá, ei, olha bem para cá, olha bem para esse crente aqui, ó. O Deus a quem nós servimos, eu amo essa expressão. O Deus, parece que eu vejo Nabucodonosor assim, ó, sabe? Os caras ajoelhados assim, todo atado. Parece que eu vejo ele olhando assim. O Deus a quem nós servimos há de nos livrar da tua mão, ó rei, e da fornalha. E olha o interessante do versículo. E se ele não quiser livrar, não tem problema, eu vou continuar servindo a ele. Eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Os caras tinham tanta confiança em Deus, cria tanto no Deus que servia, se entregava tanto a Deus, que mesmo se Deus não livrasse eles da fornalha, eles mantiveram a sua fidelidade. Será que eu e você fazemos isso hoje? Sei não, hein? Às vezes começa a faltar alguma coisa, a gente já começa a reclamar. Eu tive um pastor chamado Oswaldo Jeremias, né, Cláudia? Conhece ele? Já partiu para o Senhor. Há muitos anos atrás, quando eu era, acho que presbítero, eu fui auxiliar do pastor Oswaldo Jeremias. E eu aprendi uma coisa com o pastor Oswaldo Jeremias. Nunca esqueci. Um dia o pastor Oswaldo Jeremias chegou, dobrou o joelho do meu lado assim, e ele começou a fazer uma oração. E esta oração eu nunca esqueci, e eu a faço hoje. É quase uma reza minha. Isso já faz muitos anos, muito mais de 20 anos. E ele começou a orar. Quando ele começou a orar, eu parei para ouvir a oração dele. Eu estava orando, eu parei de orar. E virei as orelhonas para o lado dele, fiquei ouvindo a oração dele. A minha mãe dizia para mim assim, moleque, você é um moleque estranho. Minha mãe falava para mim assim, você é um menino estranho. Eu falei, pai, mãe, só lembro que sou seu filho, né? Só para
a título de conhecimento. Ela falava, porque você só gosta de andar com gente mais velha. E eu respondia para ela, mãe, eu tenho que andar com gente que possa me ensinar alguma coisa. E quando eu estava dobrado de joelho ao lado do pastor Jeremias, ele começou a oração assim, Senhor, aqui está teu servo, Jeremias. O Senhor sabe que eu sou falho e pecador, não esqueço nunca disso. Mas uma coisa te peço, dai-me um coração agradecido. Dai-me um coração agradecido. E sempre que ele dobrava o joelho, ele falava isso. Ele, Senhor, dai-me um coração agradecido. E eu aprendi isso com ele. E tomei como regra de fé para a minha vida. E sempre que eu dobro o joelho, eu falo, Senhor, me ensina a reconhecer tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Canacheia, plorigiamone, que afora tergi, canasobedeia mano, que asuideré, lando biacana, anavasubidiavasséria, viadora, vacamanai. Eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia, aleluia, não faço ideia o que você está passando, mas de uma coisa eu te digo, o meu Deus está entrando com providência, o meu Deus está entrando com providência na sua vida. Agradeça a Ele somente, agradeça a Ele somente, só isso. Davi disse assim, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Aí ele continua, agradeça ao Senhor pela luta, pela prova, pela enfermidade, agradeça a Ele. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, agradeça a Ele. Porque Jesus disse para os discípulos assim, o que eu faço hoje, vocês não entendem. Vocês vão entender amanhã. E eu fui entender muita coisa depois. E sabe quem foi o pastor Oswaldo Jeremias? O pastor Oswaldo Jeremias, quando eu fui auxiliar dele, ele me deixou 3 meses de banco. Estava em pecado, pastor? É lógico que não. Não estava em pecado. Porque ele não gostava de barulho. O pastor Jeremias não gostava de avivamento. Ele falava para mim, eu não gosto de barulho, Laílson. Eu sou mais sossegado. E eu sei que você é barulhento. E eu fiquei 3 meses sem oportunidade. Ele não me chamava nem para orar. E tinha dia que eu chegava assim numa sede virado giraia. Na febre do rato, como diz no Brasil, querendo pregar. A palavra estava saltando da minha boca assim, e eu com a Bíblia assim. E eu ficava abrindo a Bíblia do lado dele assim. Tipo assim, pedindo oportunidade, sabe? Mas ele não me dava oportunidade. Eu voltava para casa seco, querendo pregar. Mas fiquei 3 meses sem pregar. Até um dia que ele pegou e falou, Laílson, hoje você prega. Falei, tem certeza, pastor? Não, você prega hoje. Então tá bom. Ah, irmão, pensa no magrelo que pregou. Mas o que eu tinha de garganta eu preguei naquela noite. E me fala a memória, eu preguei quase 1h30. E a glória de Deus desceu. Não porque o homem é alguma coisa. É porque quando você tem sede de Deus, Ele tem sede de você. A Bíblia diz assim, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Eu vou parar aqui, que já era para ter terminado esse negócio. Mas Deus nos levou por outro caminho. Fique com esta palavra. Acabou meu negócio aqui. Isso aqui não é cachaça não, tá? Mas que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Emerson, Laude, Cláudia, Samuca, Hiromi, Sueto, Cíntia, minha esposa, Emerson, enfim, tem um monte de gente aqui, conectada aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu quero que você põe a mão no seu coração aí. Põe a mão aí. Vai, rapaz. Não colocou ainda por quê? Tô vendo. Põe a mão aí. Deixa eu orar pela sua vida nessa noite. Para você no Brasil e para você aqui. Deixa eu orar por você
Quero ministrar a bênção de Deus na sua vida. Crê na palavra de Deus ainda? Se você quer tomar posse dela, não é na minha palavra não. Só apenas um canal, mais nada. Fale pecador, mas que tenha convicção plena daquilo que prego. Não tem homem nesta terra que vai me calar de pregar a palavra de Deus. Já tentaram muitas vezes, mas não vai conseguir. Porque quem te chamou, quem me chamou, foi o Senhor. Deus, eu quero ministrar, Senhor, sobre aqueles que estão me vendo neste momento e aqueles que verão este vídeo, esta live, Senhor. Tu sabe que o objetivo desta live, Senhor, não é e nunca foi, Senhor, ser famoso, Pai eterno, ou receber curtidas, como se diz aí, meu Pai, não. Mas é poder alcançar vidas através da admoestação da Tua palavra. Pai, se eu conseguir alcançar uma vida, se eu conseguir alcançar um coração, se eu conseguir salvar através da ministração da Tua palavra uma alma, eu já estou satisfeito e feliz, Pai. Que esta palavra possa ser compartilhada, Senhor, a outros corações, Pai eterno. Deus, que eles possam ficar com esta pergunta nesta manhã aqui no Japão e noite no Brasil e em outros países, Pai. De quem estamos fugindo? Do homem ou da Tua presença? Pai, eu quero ministrar a Tua bênção, Senhor, sobre tudo que pertence à vida dos Teus servos. Mas antes de ministrar a Tua bênção, eu quero repreender tudo aquilo que o meu Pai não plantou. Toda seta, toda obra do diabo, toda a obra de macumba, quimbanda, umbanda, magia negra. Quero repreender tudo que não prevém de longe da casa e daquilo que pertence aos meus irmãos em Cristo, Pai. E agora quero implementar, Senhor, como ministro da Tua palavra. Eu quero ministrar, Senhor, porta aberta, portas abertas. Quero ministrar, Senhor, providências. Quero ministrar provisões. Quero ministrar o milagre da prosperidade. Prosperidade física, espiritual, financeira, emocional, psicológica. Quero ministrar, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai. Tomo a Tua palavra nesta manhã para profetizar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã agora. Recebe a sua bênção hoje e sempre, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu ministro a tua bênção, meu Pai, e te abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue orando por nós. Se possível, vamos fazer, estou tentando agilizar hoje ainda, para ver se eu faço uma live à noite. Aí vai ser de dia no Brasil e vai ser à noite no Japão. Creio que vou fazer umas 9, 9 e meia. Mas vai ser entre 9 e 9 e meia. Estou querendo fazer outra live. Então fica ligado aí. Se você quiser participar aí, será bem-vindo. Um abraço a todos. Emerson, Deus abençoe. Enfim, que Deus abençoe a todos vocês aí. Um grande abraço, tá bom? Cuidem-se. Fiquem com Deus, ó. Beijo no coração. Até mais. Fui! Vamos lá!